Eu sou o Gustavo e esse é o De Olho nas Notícias. Bora se atualizar e entender o que aconteceu no universo das finanças para saber o que ficar de olho. Lembrando que agora o nosso quadro está quinzenal, então eu vou falar para vocês o que aconteceram nessa primeira metade do mês de junho, certo? Do dia 1º ao dia 15. Só lembrando como que foi maio, né? Foi bem caótico, oscilou pra caramba. Para quem investiu, viu muita coisa subir e descer, principalmente por conta da Covid lá na China, que acabou impactando, o balanço da Bolsa aqui no Brasil, né, do último trimestre, então as ações deram aquela oscilada legal, e principalmente por conta da inflação alta no mundo de forma geral também, e aí subiram os juros nos Estados Unidos, subiu os juros aqui no Brasil, então a gente veio de um maio bem caótico, e não mudou nada, infelizmente. Mas antes de falar das notícias de junho, vamos para alguns números que a gente destacou aqui, para depois comparar, para ver como que ficaram esses mesmos números agora, depois da primeira metade do mês fechado. Bolsa no Brasil, 111 mil pontos. O S&P, que é uma das bolsas lá dos Estados Unidos, 4.132. O IFIX, que é o indicador dos fundos imobiliários, 2.820. O Bitcoin estava em 150 mil reais. E o dólar estava a 4,75. Então depois a gente compara com os números do dia 15, tá bom? Vamos começar com as notícias aqui, vamos começar com notícia boa. Fechou, né, a inflação, então agora a gente já sabe qual foi a inflação de maio, né, então sempre demora um pouquinho. A inflação foi positiva, né, fechou em 0,47% no mês, abaixo da expectativa do mercado. Então a inflação ainda está alta, mas pelo menos deu uma tranquilizada aí com relação à inflação. Continuando aqui. Começou o mês com os Estados Unidos tentando controlar a inflação, até tirou um pouco de moeda em circulação, um pouco entre aspas, porque na verdade foi na casa dos bilhões. E mais para frente, ao longo dos 15 dias, a gente viu essa confirmação da inflação super alta, bateu até os últimos 41 anos e está na casa dos 8%. Então, por isso que a gente viu essa medida de aumento dos juros dele para dar uma contida na inflação. E a gente vai ver isso ao longo dos próximos meses, com certeza, porque os juros dele está ali na casa de 1,25, 1,75, até depois a gente fala da super quarta que rolou recentemente, mas a gente vai ver. Então, se os juros dele está na casa do quase 2% e a inflação está no 8%, pode ter certeza que a gente vai ver isso subir. Então, segura o cinto porque as coisas vão ser dureza, tá? Continuando, a inflação obviamente não é só lá nos Estados Unidos, aqui também, como a gente já bem sabe, e saiu uma notícia falando da cesta básica aqui de São Paulo, que está quase o mesmo valor que o salário mínimo. Então está um absurdo de caro as coisas. E infelizmente o salário, né, também teve outra notícia, mostrou que não acompanhou esse aumento. Então aumenta o preço das coisas e o salário acaba nem sendo o mesmo valor, né, de subida. Então vamos supor, a inflação sobe 10. Se o salário sobe 10, fica elas por elas. Se o salário sobe 11, aí sim teve uma correção, aí teve um aumento do salário. Se o salário só sobe 9, entre aspas, subiu. Você saiu de 2.000, sei lá, para 2.200. Beleza, nem estou fazendo aqui a correlação, nem estou fazendo a conta certa, mas só para ter uma ideia. Subiu o teu salário, mas não subiu o suficiente para cobrir a subida dos alimentos, do petróleo, do custo de vida de forma geral. Então, essa notícia mostrou que, sim, teve reajuste, mas muito deles, a maioria, não subiu junto com a inflação, porque a inflação está puxada, e a gente já falou aqui, vale reforçar, muito por conta de pandemia ali no comecinho, mas principalmente por conta da guerra, petróleo, trigo, etc e tal. Então está afetando demais o mercado. Teve algumas notícias falando que até os Estados Unidos está pressionando, né, a Ucrânia e a Rússia para poder as coisas normalizarem ali o mais rápido possível, porque está afetando o mundo de forma geral. Seguindo aqui, então, e aí tem uma consequência, né, dessa subida dos juros no mundo inteiro, que é desacelerar a economia. É justamente isso que eu puxei aqui. O PIB brasileiro divulgado sai abaixo da expectativa do mercado. E é justamente essa consequência, né? Quando a gente aumenta os juros, a gente, entre aspas, o governo aumenta os juros, é para frear o consumo, é para desestimular a pegada de empréstimo, e aí a economia fica mais travada. Economia mais travada não tem tanto crescimento. Se não tem tanto crescimento, o PIB mede isso, e aí o PIB no Brasil e no mundo está menor, né? Não está crescendo tanto quanto esperava, e isso é esse efeito dessa economia mais cagada.
Outra notícia que acabou afetando bastante aí o mercado, o resultado do payroll forte. O payroll é a medida do desemprego, né? Eles veem como está o desemprego que não tem a ver com agronegócio e continuou forte, então os empregos estão bons e isso é uma sinalização para o próprio Fed, né? Que é como se fosse o banco central lá deles, para continuar subindo. Então, se não está com desemprego, se os empregos estão ok, pode continuar aumentando os juros porque as pessoas ainda estão com capacidade de ter essa economia desacelerada, tá? Então, isso fez, obviamente, o mercado sentir. E, de novo, os Estados Unidos acaba sendo o grande termômetro da bolsa e do mercado de forma geral, e isso impacta no resto do mundo. E aconteceu isso no Brasil. Assim que rolou essa notícia do payroll, da subida dos juros pelo Fed, a bolsa aqui despenca, derrete. É o que a gente está vendo acontecer. Tá. Seguindo, outra notícia que chamou bastante atenção, movimentou bastante o mercado, foi a privatização da Eletrobras. Trocou os ministros lá, aquela dança das cadeiras que a gente tem visto ao longo do governo de forma geral. Trocou e eles aceleraram e fizeram esse movimento aí. Então, assim, a Eletrobras ela já estava na bolsa, né? Ela já era uma companhia de capital aberto. Só que ela era uma economia mista, porque o governo era o maior acionário dela, né? Vamos dizer, eu não sei qual é a porcentagem certa, mas é como se fosse 50+1, pelo menos. Então ela tinha muito poder sobre as ações da Eletrobras. E o que o governo fez foi vender essas ações. E aí então rolou esse bafafá aí, né, de vale a pena, não vale a pena, usar o FGTS para comprar essas ações. Na verdade nem é ação, na verdade é um fundo que detém as ações, aí você teria que ficar travado 1 ano. E aí, pra gente, a gente aconselhou, viu cada caso de cada cliente, mas a gente viu que não era muito interessante para a maioria dos clientes. E aí até saiu uma notícia depois falando que desde 2017, a maioria das empresas que abriram capital na bolsa, né, fizeram o IPO, ainda estão no vermelho, né, caíram bastante depois que abriram desde 2017. Ou seja, mais de 80% dessas empresas não tiveram uma boa entrada. Então, se você entrou junto nessa aposta da empresa também, você perdeu dinheiro. Perdeu, entre aspas, né? Se você não vendeu, você não perdeu ainda. Mas elas derreteram. Significa que elas são umas empresas ruins? Não, longe disso. Isso é uma coisa que precisa separar. Até porque toda a economia acaba impactando, né? Se o aumento de juros faz as pessoas saírem da bolsa, elas saem de tudo e aí acaba derretendo tudo. Então não significa que o IPO e aquela empresa que entrou é ruim, tá? Significa que às vezes até o momento e acabou impactando no resultado delas, mas um ponto é indiscutível, elas estão no vermelho. Por isso que a gente falou, calma, tem um pouco de cautela antes de entrar na Eletrobras, antes de congelar o teu FGTS, deixa as coisas andarem para depois aí você entra se fizer sentido para tua carteira. Certo? O petróleo seguiu oscilando, né, por conta de outros países reagindo à guerra, então a Arábia Saudita, a própria OPEP controlando, vendo se vai aumentar a demanda ou não, então o petróleo continua subindo, descendo na bolsa. O que acontece aqui é que o combustível continua muito caro. E aí uma das formas de tentar suavizar isso, o governo estudou reduzir ou até mesmo zerar o ICMS. A gente até tinha falado isso, né, de colocar um teto, etc e tal. Os governos não acharam interessante porque reduz a arrecadação. E aí, claro, vale até um parênteses rápido. Quando reduz a arrecadação, diminui o quanto está entrando, né? Mas eles não diminuem o gasto, ou seja, da onde vai vir esse dinheiro para equalizar toda essa equação, né? Se diminui o quanto está entrando, tem que diminuir o quanto está saindo também, mas a gente não vê esse movimento, infelizmente. Seguindo aqui as últimas duas, essa metade encerrou com uma notícia muito ruim falando sobre os planos de saúde, que já são caros pra caramba, né? Acredito que seja uma forma de driblar a inflação. Os planos de saúde tiraram alguns procedimentos que estão além da lista da ANS. Então, tiraram esses procedimentos provavelmente para tentar não aumentar tanto o preço que já é muito caro e não prejudicar ainda mais o consumidor. Mas, claro, fica atento aí na forma que você usa o teu plano de saúde. Às vezes, esse procedimento extra era uma coisa importante para você. Então, vê certinho o que você usa, o que ainda tem dentro do teu plano, até para você poder consumir de forma consciente e integrar o teu plano de saúde, né? Que já é caro, então poder ter tudo ali que você realmente precisa. Vale ficar de olho, tá? E para finalizar, algo que rolou recentemente foi a super quarta, que foi o aumento do Copom e o aumento dos juros lá nos Estados Unidos pelo Fed, tá? Então a gente já falou justamente isso, a inflação no mundo tá alto pra caramba. E aí é uma das medidas, é uma medida certeira, é esse aumento dos juros. Então nos Estados Unidos já aumentou e vai derreter a bolsa aqui, a gente vai ver isso ainda acontecer.
e rolou o aumento do Copom, aumentando a Selic ali, chegando já na casa dos 13%. Então, para o mercado, isso o que acontece? Para quem está investindo no longo prazo, construindo ainda o patrimônio, acaba tendo uma oportunidade tanto na renda fixa, porque os juros estão altos, às vezes alguns pré-fixados interessantes, quanto na bolsa, porque quando a bolsa derrete, não significa que as empresas são ruins, vale a pena bater nessa tecla, tá? Significa que os preços estão muito baratos. Então, quando as coisas voltarem a normalizar, os juros voltar a diminuir, a bolsa volta a ser interessante. E aí os preços voltam a subir. E se você comprou nessa oportunidade de preço barato, você vai ter esses lucros lá na frente. É muito comum, né, quando a gente vê na loja liquidação, desconto de 10% e ficar feliz. Na bolsa a gente não tem essa sensação, mas quem está investindo no longo prazo pode ter esse mesmo olhar, que às vezes com aqueles 100, 200, 500 reais que você investia no mês a mês, você vai conseguir comprar mais cotas e para quem tem estratégia de dividendos até ganhar mais dividendo porque tem mais cotas com o mesmo valor, tá? Então é ruim porque a bolsa oscila muito, mas quem está construindo são oportunidades que a gente vê, beleza? E aí para finalizar então os números, a bolsa no dia 15 fechou com 102 mil pontos, uma queda de 7% nesses 15 dias. O S&P 3.700, então caiu 8%. O IFIX 2.800, também caiu, mas caiu menos, 0,57 só. A Bitcoin derreteu, né? 112 mil reais, uma queda de 25%, caiu pra caramba mesmo. Então quem investe em Bitcoin aí também uma dica legal. Deixa cair mais e depois analisa de comprar e aí quando voltar a subir, fazer todo esse movimento dentro da carteira, sem desespero, sem sair vendendo no prejuízo, tá? E o que subiu foi o dólar. Ele agora está em 5,03, uma subida de quase 6%, 5,89%. Beleza? Essas foram as principais notícias aí da primeira metade do mês. Então, quando encerrar junho, a gente faz um outro apanhado geral para ver como que se encerrou o mês. E, claro, eu vejo você lá no finalzinho do mês, então.